Começando com o destaque do Atlético, que também estreou ontem no Campeonato Mineiro e também não conseguiu uma vitória já na primeira rodada. Chegando o repórter Pedro Abílio. Mais um reforço do Galo para a temporada já está em Belo Horizonte. Clube aguarda sinalizações desta próxima semana para definir saídas. Vamos falar do Atlético, empatou com o Betim por 1-1 na Arena MRV, um jogo muito animado, um jogo aberto, o Betim dificultando também as coisas e um gol do Renier, o primeiro dele com a camisa do Galo. Com a análise completa, a comentarista Ale Oliveira, bom dia. Bem, amigos do Tiro de Meta, o Atlético ficou no empate 1-1 com o Betim na sua estreia no Campeonato Mineiro, com vários jogadores jovens na sua equipe titular e alguns remanescentes do time titular do ano passado, né? Inclusive com o Rony, com o Coelho, com o Júnior Alonso, com o Alan Franco, o Everson, que jogaram na estreia do Atlético contra o Betim na Arena MRV. E o gol inicial do Atlético na sua campanha no campeonato estadual foi do Renier, que fez uma boa partida, foi eleito até pela nossa equipe melhor jogador do jogo, faz o gol aos 21 do primeiro período, onde o Atlético dominava a partida, fez um bom primeiro tempo sim, mas na segunda etapa toma o gol de empate com o Jardel logo no início da etapa final, e aí o time acaba se precipitando um pouco nas finalizações, nos passes, acaba ficando um pouco mais ansioso, nervoso, algumas vaias do torcedor, e aí o time não se encontrou e não conseguiu chegar ao gol da vitória, o seu segundo gol. De qualquer maneira, ainda é início de trabalho, com vários jogadores vindo da categoria de base, então é preciso ter um pouquinho de paciência nesse começo de temporada. Tá certo, Ale, muito obrigada pela sua análise. Lembrando, né, o Atlético mandou a campo um time misturado. Tinha o goleiro Everson, tinha Júnior Alonso, tinha Coelho, tinha Rony, mas tinha também nomes da base, né? Tinha o Pacini, tinha nesse time também o Cadu, enfim, foi um time mesclado. Mas quero convidar a repórter Pedro Abílio também a participar conosco no Tiro de Meta, porque o torcedor quer saber mesmo é de reforços, né? Pessoal aí, jogadores para tornar esse Atlético ainda mais forte para 2026 e tem gente chegando. Não é isso, Pedro Abílio? Bom dia. Alô, Nath, bom dia pra você, ótima segunda-feira, boa semana pra todo mundo ligado aqui no Tiro de Meta. O Galo já definiu a chegada de mais um jogador, que agora realizará exames médicos hoje e também assina o contrato com o clube se estiver tudo ok. Trata-se do meio-campista Vitor Hugo, 21 anos, revelado pelo Flamengo e um pedido do técnico Jorge Sampaoli. O melhor momento da carreira foi em 2023, justamente sob comando do argentino no rubro-negro. Na última temporada ele estava emprestado no Santos, onde teve poucas oportunidades com o técnico Vojvoda. Nesta temporada de 2026, o Santos, que detinha a preferência de compra do jogador, não exerceu essa preferência e ainda viu a oportunidade de liberá-lo com uma negociação que envolveu Gabriel Menino. Com isso, Vitor Hugo já está em Belo Horizonte, chegou na noite nesse domingo, na verdade, para assinar o contrato. Quem também já está em BH é Ângelo Preciado, equatoriano, 28 anos, lateral da direita, vem do futebol da República Tcheca, estava jogando no Sparta Praga e bastante tempo de futebol europeu, né? Antes disso jogou no Genk, mas atuou com Alan Franco na equipe do Independente Del Valle lá no Equador e confirmou que conversou com o volante do Atlético antes de fechar o contrato com o Galo. O Galo viaja para Montes Claros amanhã, onde na quarta-feira faz o jogo da segunda rodada do Campeonato Estadual contra o Norte. Depois desse empate 1-1 na Arena MRV, com o Renier marcando o gol do Atlético. O técnico Jorge Sampaoli, em coletiva após a partida, diz que conversou com o Rony sobre como ele pode ser utilizado de forma inclusive versátil nesta temporada de 2026. Por outro lado, diz que a saída de Hulk é uma situação institucional e não cabe a ele conversar com o jogador, mas vem utilizando o Hulk nos treinos e também no planejamento do elenco para a temporada de 2026. Tem que ter um pouco mais de paciência, começo de temporada. Ele que citou essa questão de tem que ter um pouquinho mais de paciência, comecinho do Campeonato Mineiro, um resultado ruim, mas tá dando oportunidades pra meninada, né, Vini? É natural. Hugo, essa palavra, paciência, todo início de ano a gente fala sobre isso.
Campeonato Mineiro é para fazer testes, é para observar, mas no primeiro resultado ruim, parte da torcida já perde a paciência, já começa a cobrar. Eu entendo que o torcedor do Atlético, ele já tem, é o que o Ale falou, né? Eu concordo com ele nesse sentido, de que o torcedor do Atlético já tem uma birra com alguns jogadores da temporada passada. E aí não quer saber se o cara tá começando agora, se ele não tá na melhor forma física, se tá sem ritmo de jogo. Se o Rony, por exemplo, erra um passe, se perde um gol, a cobrança já vai ser pesada em cima dele, porque o torcedor já tá marcado com ele pelo ano de 2025. Mas, Hugo, não tem como você iniciar a temporada voando. A gente pega aí essa primeira rodada do Campeonato Mineiro, só o América que teve um placar elástico que foi até surpreendente, mas o Cruzeiro, que era favorito, também tropeçou, mesmo que seja com garotos. Então é um momento, assim, que a gente tem que entender. Por mais que o Atlético seja infinitamente superior e tenha, sim, uma responsabilidade muito maior de vencer um time como é o Betim, nesse momento da temporada, a diferença técnica ela é minimizada pelo tempo de preparação dos times do interior. O Betim está se preparando há muito mais tempo do que o Atlético, que voltou agora, que ainda está num processo de pré-temporada. Então, eu não me preocupo, sinceramente, para esse momento, com essa oscilação e com esse resultado. Vou me preocupar lá na frente, se o Atlético estiver jogando essa bola com o início do Campeonato Brasileiro, por exemplo, se ainda não tiver chegado os reforços que precisam, camisa 5, camisa 9, mas para esse momento eu acho super natural. O Atlético empatou com o Betim e agora visa o jogo contra o Norte. Jogo da próxima quarta-feira em Montes Claros, na segunda rodada do Campeonato Estadual. Nessa estreia do Mineiro, pouco mais de 18 mil pessoas acompanharam o empate de 1-1 do Atlético diante da equipe betinense na Arena MRV. A torcida, inclusive, vaiou os jogadores do Atlético depois do apito final. O técnico Jorge Sampaoli mesclou o time com jogadores mais jovens e deixou de fora alguns atletas mais experientes, pensando na sequência da temporada. Gustavo Scarpa, Dudu, Hulk, Bernard, atletas que ficaram fora da relação do jogo porque estão sendo preservados para a sequência deste 2026. Por outro lado, ele utilizou jogadores mais experientes, mesclando com a juventude. Júnior Alonso foi titular, teve também na equipe principal o Alan Franco. Coelho, que se machucou no ano passado, voltou no último jogo de 2025 e hoje atuou por boa parte do tempo, e destaque também para o Rony, que esteve entre os titulares. O meio-campista Reinier também atuou, chegou a ser especulada uma negociação dele com o Red Bull Bragantino, quando o Atlético ainda tinha interesse em trazer o lateral esquerdo Juninho Capixaba, mas foi eleito melhor em campo pela equipe da Itatiaia. O Atlético abriu o placar no primeiro tempo justamente com o Reinier e sofreu o empate com o meio-campista Jardel do Betim na etapa complementar. O Galo agora visa este próximo compromisso e a partir de amanhã inicia a sua preparação para o jogo no norte de Minas. Hugo. Tá ali Pedro Abílio, destaque nesse jogo pro Coelho, e voltou de uma séria lesão, e voltou bem, para ter uma sequência. O Rony muito esforçado, né, Vini? Mas... esforçado é a palavra que representa bem o Rony. Na coletiva o Sampaoli falou que para ele o Rony é um jogador útil, e se eu fosse o treinador do Atlético também acharia útil. Porque o Rony é aquele jogador que todo treinador vai gostar. O cara que faz mais de uma função, que deixa tudo em campo. A grande questão é custo-benefício. Eu acho que o Rony não vale tudo que o Atlético já fez, né? Pagou por ele. Mas o lado do treinador eu entendo. O Reinier também fez uma boa partida, fez o gol, jogador que ainda precisa se provar, chegou com um certo cartaz e na temporada passada não teve sequência e quando entrou também não conseguiu corresponder, mas o planejamento tem que ser seguido, Hugo. Não adianta o Atlético querer também atropelar os processos. Tem que ir aos poucos, um passo de cada vez para, aí sim, quando chegar a estreia do Campeonato Brasileiro, que já é neste mês, praticamente daqui 15 dias, os principais jogadores, aqueles que o Sampaoli vai querer contar pro time titular, e estarem na melhor forma física e também já com certo ritmo de jogo, porque é uma temporada desafiadora, é diferente. O brasileiro nunca começou, pelo menos né, nessa era moderna aí do Campeonato Brasileiro, ele nunca começou em janeiro, então vai ser diferente para todo mundo. Quando você vê esse início de campeonato, que é complicado, as coisas vão se ajustando, mas você analisa essas contratações, reforços do Galo, pontuais para esse começo de temporada, dá um certo alívio ou não?
Até que me agrada os movimentos do Atlético, por exemplo, nas duas laterais, o Atlético elevou o nível. O Preciado, ele é bem superior ao Saravia. E na lateral esquerda, o Arana é excelente jogador, fez história, é ídolo do Atlético, mas não estava jogando essa bola toda. Para mim, o Renan Lodge também hoje está em um nível superior. Pro meio de campo, o Maicon, para mim, é um jogador que agrega em relação ao Gabriel Menino, que saiu. É superior também. Na frente, o Alaminda, para mim, uma excelente aposta. Mas não pode parar por aí. O Atlético já falou abertamente, através do Paulo Brax, que busca um camisa 5 e um camisa 9. Precisa ser de alto nível, São Paulo confirmou isso hoje, que tem que ser de um nível que chegue para resolver os problemas, só que o Atlético está numa corrida contra o tempo, justamente pelo fato do brasileiro começar no final deste mês. Então não dá para esperar muito, ao mesmo tempo que você tem que ter critério, mas tem que ter uma certa velocidade também, porque esses jogadores precisam chegar e se integrarem ao time e se adaptarem o mais rápido possível. Precisa muito, de um 5, de um 9, e na minha visão precisaria de um zagueiro também. Fala massa, estamos fechando o primeiro vídeo do dia. Muito obrigado pela companhia. Para quem está chegando agora e não conhece o canal, tá? Esse canal é do Galão, do canal de corte, que traz notícia para vocês em primeira mão. Então, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, aqui está meu convite. Venha fazer parte da massa, tá bom? Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação, que é muito importante, até porque toda vez que sai uma notícia, o YouTube vai estar sempre avisando vocês, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando a opinião de vocês em relação a tudo que foi passado no vídeo, né? As análises aí dos nossos comentaristas em relação ao Galão no espaço de comentário aí do canal, tá bom? A participação de vocês é muito importante pra gente, tá? Ajuda demais o canal a continuar a crescer. Muito obrigado pela companhia. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, tá? A gente sempre tá olhando o comentário e respondendo a todos, tá bom? Esse canal aqui, ele é de vocês, então fiquem à vontade, tá? Vou ficando por aqui, mas mais tarde a gente tá de volta aqui trazendo a notícia para vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, massa!